Queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Marcelo de Souza Ribeiro, pastor da Igreja Presbiteriana em Vargem Alta, e eu quero partilhar contigo uma porção da Sagrada Escritura que encontra-se em João capítulo 3, do verso 1 ao verso 15. Eu quero estar lendo o verso 13 ao 15, onde estaremos partilhando e discorrendo sobre o novo nascimento. Diz assim a palavra de Deus: Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Muito bem, falaremos sobre o novo nascimento e, para tanto, nós vamos fazer uso da fala de Jesus aqui, citando que Moisés levantou a serpente no deserto, no verso 14, para uma melhor compreensão. Aqui em Números 21, que está essa fala que Jesus cita aqui, nós vamos ver a jornada de Israel do Sinai até a planície de Moabe, uma lição a respeito do pecado e da graça. Notamos aqui pelo menos 3 episódios preparativos para sair do Sinai. Segundo aspecto, jornada do Sinai até a planície de Moabe, uma história de pecados e fracassos constantes, até que Jeová, em sua graça, manda que a serpente seja levantada. A partir daí, principalmente. E um terceiro aspecto, bênçãos e vitórias na planície de Moabe. Israel tinha se rebelado novamente. O povo estava contra Deus e Moisés e dizendo: por que nos fizeram subir do Egito para morrermos neste deserto, onde não há nem pão nem água, e nossa alma tem fastio deste pão vil, conforme está escrito em Números 21, verso 5. Jeová, então, enviou serpentes venenosas no meio do povo, matando muitos. Quando o povo confessou seus pecados, Moisés orou por eles. Disse o Senhor a Moisés: faça uma serpente abrasadora, ponha sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava, conforme diz Números 21, verso 8 e o verso 9. As palavras de João, capítulo 3, verso 14, que nos diz: assim como Moisés, do mesmo modo, deve ser o Filho do Homem, claramente indicam que o acontecimento registrado em Números 21 é um tipo profético do futuro levantamento do Filho do Homem. Entretanto, isso não significa que temos o direito de testar nossa engenhosidade tentando fornecer uma longa lista de semelhança entre o tipo e o antítipo, como é feito com frequência quando estamos analisando um texto. Na realidade, de acordo com a maneira como vemos esse caso, somente os seguintes pontos de comparação são mencionados, especificamente ou claramente sugeridos no capítulo 3, verso 14 e 15, conforme também no verso 16. Vamos notar algumas coisas.
Em ambos, fazendo uma comparação aqui com Números 21 e João 3, em ambos os casos, Números 21 e João 3, a morte é apresentada como uma punição pelo pecado. Notamos também que em ambos os casos é o próprio Deus quem, em sua graça soberana, provê o remédio. Vamos ver que em ambos os casos, esse remédio consiste de algo ou alguém sendo levantado à vista do público. E vamos notar que em ambos os casos, aqueles que com um coração crente olham para aquilo ou aquele que foi levantado são curados. Aqui, como sempre acontece, o antítipo transcende em muito o tipo. Em Números, o povo se encontra face a face com a morte física. Em João, a humanidade está exposta à morte eterna devido ao pecado. Em Números, é o tipo que é levantado. Esse tipo, a serpente abrasadora, não tinha nenhum poder para curar. Ele apontava para adiante, para o antítipo, Cristo, que tem este poder curador. Em Números, a ênfase está na cura física. Uma pessoa seria curada quando fixasse seus olhos na serpente de bronze. Em João, toda a ênfase é posta na vida espiritual, vida eterna, que é garantida a todos aqueles que depositam sua confiança naquele que é levantado. O levantamento do Filho do Homem é apresentado como um deve, conforme nos diz Marcos, capítulo 8, 31, Lucas, capítulo 24, 7. Não se trata de um remédio, ele é o único remédio possível para o pecado, pois somente dessa maneira as exigências da santidade e da justiça de Deus e do amor podem ser satisfeitas. Mas o que exatamente significa esse levantamento? Pergunto eu. Não podemos aqui concordar com os raciocínios dos comentaristas, que inclui o sentido desse termo qualquer referência à morte de Cristo. Muito ao contrário, ser levantado na cruz certamente se acha incluído, de fato, no quarto evangelho, o termo ser levantado sempre se refere à cruz, conforme o capítulo 8, verso 28, capítulo 12, verso 32 e 34. Entretanto, é de fato significativo que o autor inspirado use um termo que, apesar de certamente referir-se à morte de Cristo, é também usado em outros lugares em referência à sua exaltação. Podemos ver isso em Atos 2:33, Atos 5:31. Na história da redenção, a cruz nunca está isolada dos outros grandes acontecimentos, tais como a ressurreição, a ascensão e a coroação. A cruz está sempre presente no caminho da coroação. Além do mais, onde é que a glória de todos os atributos divinos brilha mais fortemente, senão na cruz? Conforme mostra-nos o capítulo 12, verso 28, com o capítulo 12, verso 32 e 33. Apesar de Cristo ser levantado diante de todos, ele não salva
a todos. Lemos que para que quantos nele creem tenham a vida eterna. Assim como em conexão com a serpente de bronze, os israelitas eram curados, embora a serpente não tivesse nenhum poder de curar e ser meramente um pedaço de bronze, conforme nos diz 2 Reis, capítulo 18, 4, inteiramente indigna de veneração e adoração, mesmo com a bênção divina sendo obtida ao olhar para ela. Assim também, em conexão com Cristo, todos que olham para Ele com humildade, arrependimento e fé, obtêm a vida eterna. Como os conceitos centrais do versículo 15 são repetidos no versículo seguinte, iremos imediatamente dar ênfase na passagem que é considerada a mais preciosa de todas as passagens bíblicas, quando nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te abençoe ainda mais, em nome do Senhor Jesus. Amém.